Então, nós vamos falar sobre praga de leões. A praga de leões aconteceu em Samaria por causa de um caldeamento. Quando o povo de Israel separou as tribos, ficaram duas tribos para o sul, que seria Judá, e ficaram 10 tribos no reino do norte, cuja capital era Samaria. Então Israel era o norte, com 10 tribos, chamada Israel, cuja capital era Samaria, e tinha o reino do sul, que era Judá, 2 tribos, cuja capital era Jerusalém, onde estava o templo. E o povo de Samaria costumava adorar o bezerro de ouro. Quando a Síria veio, já tinha sido preconizado, já tinha havido sido falado, que ia vir um povo com uma vara e que ia disciplinar esse povo. O povo de Samaria foi atingido em cheio pela Assíria. Não é Síria, cuja capital é Damasco, não, a Síria, cuja capital era Nínive. Eles vieram e eles eram um povo muito violento, muito perigoso, um povo muito mau. Eles furavam os olhos dos seus prisioneiros, eles arrancavam os polegares, eles maltratavam, levavam eles em cadeias, né? Cadeias eram grilhões que eles amarravam as pessoas e levavam. Então era um terror realmente. E eles fizeram isso. Pegaram os homens de Samaria, os líderes de Israel, e levaram para a Síria. E a capital Samaria ficou repleto de mulheres e os homens foram levados cativos. Mas o judeu, ele não gosta de misturar o seu sangue com o de outras nações. Então, o que eles fizeram para castigar, para humilhar, para vilipendiar esse povo? Eles pegaram homens da Síria e trouxe para Samaria. E habitou com essas mulheres e gerou um populacho. Essa ação se chama caldeamento. Eles pegaram os homens, levaram para a Síria e trouxe homens da Síria para relacionar com as mulheres de Samaria. E esse povo que nasceu, essa miscigenação, eles deram o nome de populacho. Eles ficaram muito indignados. Eles não gostavam, né? Os judeus não gostavam dessa mistura, dessa miscigenação. E eles aprenderam a servir a Deus de maneira diferenciada. Eles tinham o bezerro de ouro, Samaria adorava o bezerro de ouro. E eles faziam o que era mal diante do Senhor, e Deus aborreceu muito com esse povo. Foi por isso que eles foram para o cativeiro, assírio primeiro. E nisso que eles foram, e houve esse caldeamento, essa mistura, gerou este populacho. Você pode observar isso em várias passagens da Bíblia, mas a mais proeminente é quando a mulher samaritana conversa com Jesus e fala como que pode ele, sendo um judeu, conversar com ela que era samaritana. Eu já até preguei sobre isso, tem uma mensagem minha aí falando acerca disso da mulher samaritana. Então, eles não conversavam, por causa disso criou-se uma rixa entre os judeus e os samaritanos, eles não se davam. Já era coisa de muitos séculos, por causa desse caldeamento que aconteceu lá por ocasião do cativeiro assírio. E este povo não sabia servir ao Senhor, servia de qualquer maneira, servia do jeito que achava, servia do jeito que para eles era bom, segundo a sua conveniência, né? A conivência com os outros ídolos, né? Então aqui fala que havia pessoas, né, da Babilônia, Cuta, né? Ramate, Ava, Sefarvaim, esse povo todo veio e criou ali como se fosse a própria nação deles. Eles tomaram, né, conta, eles começaram a habitar ali e passar os hábitos para aquelas pessoas. E eles esqueceram que tinha um cerimonial prescrito, tinha um modus vivendi, tinha um modus operandi, a maneira como Deus quer ser servido. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu acho. Deus não está interessado na minha opinião. O que eu penso representa muito pouco. Eu sou ínfima perto da grandeza, o poder, a majestade, a excelência e a soberania do Senhor. Então este povo achou assim, é para servir a Deus, então a gente vai servir de qualquer jeito. Começou a queimar incenso nos altos, tinha seus próprios deuses, criaram tantos outros e foi servindo ao Senhor. De repente começou a aparecer praga de leões. Os leões começaram a aparecer na cidade e começou a devorar o povo, de modo que o povo não podia sair de casa. Era mais ou menos parecido com o que está acontecendo com a gente aí com esse Covid, né? Não pode sair, não pode trabalhar, não pode ir em lugar nenhum, né?
praga de leões, para as pessoas aprenderem a servir ao Senhor. Então alguém disse assim, mas por que está aparecendo esses leões e devorando as pessoas assim, estraçalhando, devorando, despedaçando, como o Covid está fazendo com as famílias, né? Entra, mata um, destrói o outro, aniquila o outro, cria situações, deixa sequelas, né? Divide, perde o emprego, perde a empresa, despedaçando a nação, não é verdade? Era mais ou menos assim. Então essa praga não foi de Covid, não foi um vírus, eram leões. E eles vinham e devoravam. Então alguém resolveu perguntar o porquê. Eles disseram, essa praga de leões que está acontecendo em Samaria é para ensinar o povo como servir a Deus, que o povo não estava sabendo como servir a Deus. Muitas vezes nós queremos servir a Deus com o que nós temos, com a sobra do tempo, a sobra da roupa da festa, para ir para a festa é a roupa bonita, cara, que compra, que manda o estilista fazer. Agora, para a casa do Senhor é qualquer roupa mesmo, tá bom? Entra em qualquer roupa e vai. Não importa se aquela roupa condiz com o ambiente, não importa se aquela roupa condiz com quem você é, com a sua conduta, não importa se as pessoas vão falar, não importa se as pessoas vão reparar. A melhor roupa é para ir para a festa, né? O carro limpinho é para ir para a festa, né? O dinheiro é para comprar o presente melhor, para dar ali naquela festa, para fazer frente, para as pessoas poderem ver e saber que você é uma pessoa de bem, né? Então, existem coisas, né? Agora, a nota rasgada, a nota de 10, a nota de 2, a tartaruga, né? O povo até costuma brincar que é a oferta da tartaruga, né? O lobo-guará é lá para o shopping, o lobo-guará é lá para as viagens, o lobo-guará é para isso, o lobo-guará é da elite, o lobo-guará é o chique, né? Da nota de R$200. Mas a tartaruga é para a igreja, não é verdade? Ah, vai pôr no envelope mesmo, ninguém vai ver, ninguém vai saber, mas Deus vê todas as coisas. E Deus permitiu essa praga de leão para ensinar esse povo a servir a Deus. Para ensinar esse povo que a melhor roupa não é para ir para a festa, que a melhor adoração, né, o melhor tempo não é para festa, não é para ficar em casa, não é para fazer festa, não é para fazer almoço, não é para ir para o churrasco, não é para esquecer a Santa Ceia. A melhor festa, o melhor dinheiro não é para a gente comprar o melhor carro para desfilar, é para a gente ter um automóvel, um objeto utilitário, para nos levar onde a gente precisa, não é para competir com o vizinho e mostrar que o nosso carro é melhor do que o do vizinho, não é para isso. O lobo-guará, ele não é para louvar Satanás, ele é para louvar o Senhor, que é o Senhor da terra. Então Deus permitiu uma praga de leões, e aí a gente vai ver lá na frente a diferença de quem serve e quem não serve, conforme diz Malaquias, capítulo 3, versículo de número 18, que Daniel, ele trabalhava para o rei, né? Ele tinha lugar de honra na casa do rei, e no entanto ele não provou das iguarias do rei, ele fez o jejum de Daniel, e quando ele foi lançado na cova dos leões, os leões não despedaçou ele, muito pelo contrário, cheirava e não achava nele cheiro de carne, porque já tinha tempo que Daniel não comia carne, já tinha tempo que Daniel estava fazendo seu jejum, já tinha tempo que Daniel estava santificando a sua vida. Então, quando os leões, ele foi jogado na cova dos leões, né, por causa da fofoca, que tem fofoca em todo lugar, e não é de hoje, hein, que existe fofoqueiro, não é de hoje que existe gente para falar mal do outro. Contaram que Daniel orava 3 vezes ao dia. Foram lá contar para o rei que ele estava desafiando a autoridade do rei. O rei mandou colocar ele lá no calabouço, na masmorra, fechar com uma pedra, selar com o anel. Ninguém podia tirar ele de lá, né? Ele estava numa prisão de segurança máxima e selou lá, fechou lá, bem lacrado, e largou Daniel lá dentro. Só que ninguém tocou nele. Os leões não tocaram nele. Quem é o leão hoje? Leão hoje é gente que tem aparência de gente, mas não é gente. Que mata, que estupra, que rouba, que assalta, que mata o que está trabalhando lá com o aplicativo, rouba o carro dele, lá na frente queima o carro dele, que mata por R$10, que mata o filho da viúva, que tira a esperança. Quem são os leões hoje? As bestas feras que estão presas nas cadeias de segurança máxima não pode sair porque causa danos terríveis à sociedade. Parece gente, mas não é gente, não tem coração de gente, não tem sentimento de gente. Então, praga de leão existe? Existe a praga de leões. Muitos lugares você não pode sair à noite, muitos lugares você não pode sair porque você é atingido por bala achada.
Ah, é bala perdida. Não, perdida é essa que cai no chão. A bala que entra e que causa paralisia, tetraplegia, né? A pessoa fica tetraplégica por causa de bala. Eu conheci uma moça assim no hospital Sara, quando eu fiz tratamento lá, eu conheci, lá tem muitos que tem bala alojada na coluna cervical, coluna vertebral, que se tornaram tetraplégicos com balas achadas, né? Não perdidas, perdidas que caem no chão. Então, amadas, hoje existe a praga de leões, né? Para ensinar as pessoas a servir a Deus. Deus tem a maneira, o cerimonial prescrito, a maneira como ele quer ser servido. Então, pergunta, né? Dizia meu pai, a gente aprende com quem sabe mais e ensina quem sabe menos. Você não sabe? Pergunta. Senhor, o que eu estou fazendo está te agradando? É desse jeito mesmo que o senhor quer? Desse jeito tá bom? Essa oferta, é essa oferta que o senhor quer? O meu dízimo está certinho? Está certinho o dízimo da maneira que eu tenho que dar? Eu estou fazendo a coisa certa? Eu estou colocando o meu dízimo aonde o senhor mandou? Tem gente comprando cesta básica, fazendo continência com o chapéu dos outros, fazendo obra social com o dinheiro do dízimo. O dinheiro do dízimo não é para obra social, o dinheiro do dízimo é para obra espiritual. Para que haja mantimento em minha casa, né? Arroz, feijão para fazer galinhada, para fazer almoço no final de semana, para fazer feijoada, para fazer marmitex. O dinheiro da igreja não é para isso. O dinheiro da igreja é para missões, para levar o evangelho do reino. O evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é isso que muda a vida das pessoas. Pastor Ângelo, mas e a obra social? Como que eu faço? Quando a gente for falar acerca de Filemon, Paulo e Filemon ali, falando de Onésimo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Sobre obra social. Mas por hora, para o nosso vídeo não ficar muito longo, nós vamos falando isso aí. Há um cerimonial prescrito, a maneira como Deus quer ser servido, a maneira como ele quer ser adorado. Não é do jeito que eu quero e ele tem que receber. Ele não recebe, porque ele não é obrigado a receber as coisas da maneira que a gente quer. Há um cerimonial prescrito, há uma maneira correta de fazer as coisas corretas. Não faça o certo da maneira errada e nem faça o errado da maneira certa. Eu me lembro que uma irmã tinha um filho que era assaltante, ele assaltava e mandava a mãe dele levar o dízimo para a igreja e dizia, ó mãe, porque tá dando certo. Então, a senhora leva o dízimo lá para o pastor. E um dia o pastor chamou e disse, pastor, irmã, a senhora está dando um dízimo muito alto? Que dízimo é esse? Ele disse, pastor, meu filho é assaltante. E ele assalta e manda eu trazer o dízimo para a igreja porque está dando certo, a polícia não pegou ele não levou tiro nem nada. Quer dizer, fazendo o errado, né, da maneira certa e o certo, que era o dízimo, da maneira errada. Pense nisso aí um pouquinho e depois a gente vai falar um pouquinho sobre Filemon. Deus abençoe você. Boa tarde, a paz, tchau, tchau.